Olá, queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi, pessoal, boa tarde. A rajada de tiros e a noite de terror. Porto Novo, Cariacica, um bairro dominado por traficantes. Moradores trancados em casa e o poder paralelo ocupando as ruas e impedindo a chegada da PM. As imagens que circulam nas redes sociais são chocantes. Bandidos com armamento pesado em confronto no meio da rua. A polícia vai investigar se isso realmente aconteceu ontem à noite. Olha o perigo de novo, ônibus lotado e porta do Transcol com defeito segue aberta, colocando em risco a vida de dezenas de pessoas. Campeonato de parapente suspenso por hoje. Pilotos de vários países lamentaram a morte do policial experiente na modalidade, mas que acabou perdendo a vida no esporte. As imagens lamentáveis na rede pública de saúde, vejam só. Superlotação volta a ser realidade no Hospital Infantil de Vitória. É sofrimento para mães e crianças. Moradores protestam por falta de ônibus e fecham rodovia em Cariacica. Um motorista se irritou e atropelou manifestantes que ocupavam a José Sete. A dona do apartamento dormia. Enquanto isso, o ladrão escalava o prédio de 3 andares no centro de Vitória. Ele invadiu o local e roubou um celular e um notebook. Prepare-se, alerta de vendaval, raios e chuva forte para 49 cidades do Espírito Santo. Adolescente, 16 anos. Ela procurou a polícia para denunciar os abusos sexuais. Desde os 13 anos, era vítima do vigilante. Tem vagas de emprego com contratação imediata. E tem a história da Rose e o alerta de um médico sobre o risco da obesidade. Rose tinha quase 90 quilos, conseguiu emagrecer. Veja como dar os primeiros passos rumo à vida saudável. A gente volta já já. Até já. Já estamos de volta, em definitivo, para você. Muito obrigado pela audiência. E vamos dar sequência, né? Olha, a gente começa o TN sentindo o drama de moradores do bairro Porto Novo, em Cariacica. Verdade. Eu disse sentindo porque os vídeos que recebemos mostram claramente o cenário de guerra que aconteceu por lá e é de arrepiar. Olha, um confronto entre polícia e bandidos na frente de uma escola e no horário de saída dos alunos deixou todo mundo em pânico. Olha, tudo começou depois da morte de um jovem. Uma moradora acabou baleada e socorrida em estado grave. Cenas incríveis, veja só. Uma noite de terror marcada pelo medo. A rajada de tiros é impressionante. As imagens foram feitas durante o confronto. Em alguns vídeos compartilhados na internet, jovens aparecem fortemente armados. Logo, a polícia ocupou o bairro. Mesmo assim, era possível ouvir mais disparos. O confronto aconteceu no bairro Porto Novo, em Cariacica. Pela manhã, ainda restavam vestígios da confusão. Na parede da escola havia marcas de tiros. Foi aquele tiroteio, bomba de gás. Bomba que jogaram e tiro, muito tiro. Foi muito feio, tremia as casas, foi muito feio mesmo. O confronto aconteceu em frente à unidade de ensino no horário de saída dos alunos. Teria começado depois que um jovem identificado como Ricardo Belo Teixeira, de 20 anos, foi morto no bairro. Policiais estavam patrulhando, fazendo seu trabalho, localizaram 4 motos ligadas, estacionadas e ninguém perto. Suspeitaram, foram fazer buscas na região e se depararam com os criminosos no meio do mato. Houve um confronto armado, os criminosos atiraram, muitos disparos contra os nossos policiais. Nossos policiais, logicamente, revidaram, atingiram um que foi a óbito, os demais fugiram. No local da ocorrência foram apreendidas grandes quantidades de droga, carregadores de pistola calibre 380, balança de precisão. Mesmo ele sendo errado, ele tinha que ter uma chance, ele já estava preso, já estava com um monte de droga, então podia levar ele para o hospital, que depois que ele saísse ele ia pagar o que ele fez, pô. Ele era um menino bom, conversava com todo mundo, educado, muito gente boa. Eu acho que foi covardia o que fizeram com ele. Não tem nada de gente boa, é bandido,
é criminoso, é agressor da sociedade, tem passagem por roubo, tem passagem por porte ilegal de armas, tem passagem por tráfico, é um criminoso ousado que teve a coragem de enfrentar a polícia e a polícia deu a resposta que tinha que ser dada. Durante o confronto, uma mulher também acabou sendo baleada. Segundo moradores, ela teria sido vítima de bala perdida. A mulher foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Por questões de segurança, as aulas foram suspensas hoje nas unidades de ensino do bairro. O policiamento na região foi reforçado. A polícia investiga se as imagens em que aparecem jovens armados foram feitas no local. Existe um indicativo que esse vídeo não é desse bairro, não é de Porto Novo, mas nós vamos verificar onde essas imagens foram feitas para que, logicamente, nós possamos encontrar o bandido que está nas imagens e apreender aquele armamento. O secretário de Segurança do Estado, André Garcia, esteve na região e também falou sobre o confronto. Nós temos que ter força, capacidade de reagir, capacidade de mostrar tanto para a bandidagem, mas especialmente para a nossa população que nós temos controle sobre a situação. Reações como essa terão respostas adequadas, com a presença policial, com o trabalho feito pela inteligência, com o levantamento de quem está reagindo. Acreditamos que com o reforço da prevenção nessa área, esse tipo de intervenção não vai ser necessária mais à frente, mas enquanto ela for necessária, nós estaremos presentes lá. Olha, e vamos ao vivo a Porto Novo, de onde fala a repórter Tainá Lopes. Pois é, a gente quer saber qual o estado de saúde da jovem baleada ontem. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos, nós estamos aqui no bairro e vou começar atualizando para vocês a questão do estado de saúde da jovem que foi baleada. A nossa produção apurou com familiares que estão no Hospital São Lucas, acompanhando toda a luta lá da Caroline, e a equipe médica aguarda um inchaço no cérebro da jovem diminuir para poder realizar qualquer procedimento cirúrgico. Nós estamos aqui na rua Silvano Ferreira dos Santos, uma das principais do bairro Porto Novo. O Bruno vai mostrar para vocês que os ônibus estão circulando normalmente. Nós também caminhamos aqui pelas ruas, conversamos um pouco com os moradores. Ainda há um clima de medo em relação ao que aconteceu ontem, mas aos poucos todo mundo vai retomando as atividades. Gente chegando de outros bairros, voltando aí do trabalho. O que a gente percebeu também? Alguns comércios abriram, lojistas optaram por retomar as atividades, mas outros estão fechados. São comércios que deveriam estar abertos nessa hora, mas que estão fechados. Outra informação também em relação às unidades de ensino, o CEMEI e a Escola Caique estão com as aulas suspensas. Por hora, não haverá aula neste dia de hoje. A Polícia Militar percorre todo o bairro, fazendo o que realmente a Secretaria Estadual de Segurança Pública prometeu, que era o reforço no policiamento. Nós presenciamos aqui policiamento de moto, de carro e toda a circulação da Polícia Militar pelo bairro, justamente para garantir o retorno dessa rotina normalizada aqui em Porto Novo. Bom, antes de terminar aqui a minha fala ao vivo, eu queria dividir com vocês um morador que se aproximou da nossa equipe para poder fazer um desabafo, né? Segundo ele, a presença da Polícia Militar aqui no bairro realmente traz mais segurança, só que o problema é que isso só acontece, que isso só chega aqui quando há conflito. E o questionamento dele foi: quando vamos ter reforço de policiamento aqui sem necessidade de conflito? Quando a segurança vai passar a ser rotina na nossa vida? Eu volto ao estúdio com vocês e fico aqui com essa interrogação também. Boa tarde a todos. Questionamento de primeira do morador. Isso ele falou. E o nosso questionamento também, né? O bom aqui no Ronda Geral, o secretário de Segurança Pública vai estar ao vivo, o coronel também do 7º Batalhão, e a gente vai questionar isso também. Com certeza. Porque policiamento tem que ser diário, não dá para uma região ser dominada por traficantes e a população se trancar em casa com medo e passar por tudo aquilo que nós vimos ontem, né? Não podemos deixar o poder paralelo tomar conta, e está tomando conta do Brasil inteiro, né? Do Estado também. Aconteceu de novo, tá, pessoal? A porta de um ônibus do Transcol abriu e permaneceu assim durante todo o trajeto. Pois é, muito grave. O coletivo estava lotado e mesmo com o aviso dos passageiros, o motorista seguiu viagem, colocando em risco a vida de dezenas de pessoas.
O vídeo mostra passageiros em pé bem pertinho da porta do ônibus que está aberta. O flagrante foi feito pelo amigo do Tribuna Notícias, o Josimar. Ele conta que durante todo o trajeto, a porta do coletivo não fechava e que por diversas vezes os passageiros se revezaram para tentar evitar o pior. Nesse trajeto que o ônibus saiu do terminal 507, ele já saiu com a porta não fechando totalmente. Eu constatei que na porta existe 2 pinos. E essa porta que ela não fechava completamente, estava faltando um pino. A porta não fechava, ficava com a meia porta aberta e toda hora tinha que ficar dando soco para ela poder fechar. Como é que o ônibus vai sair lotado, com as pessoas encostadas na porta, em tempo de a porta abrir, né? Na terceira ponte, então, mais perigo ainda, né? Dela abrir, cair um monte de gente e correndo o risco, né? A linha era a 507, que liga o terminal do Ibis ao terminal de Vila Velha. Segundo o Josimar, a porta já saiu do terminal com defeito. O coletivo estava lotado e os passageiros alertaram o cobrador sobre o risco. Mesmo assim, o ônibus completou toda a rota com a porta que não ficava fechada. Cenas, como a gravada por Josimar, podem render tragédias. Em outubro do ano passado, por exemplo, a porta de um ônibus da linha Transcol, em Cariacica, se soltou em uma curva. Por pouco, passageiros não foram jogados para fora do coletivo. Por essas e por outras situações, Josimar pede mais fiscalização. Mais avaliação, fiscalizar melhor, verificar onde antes de sair da garagem, chegou no terminal, verificar se as portas estão abrindo, estão fechando, né, completamente, porque está botando a risco das pessoas em vida, né? São vidas que estão ali, né? Você sai de casa, indo para o trabalho e não saber que você volta, entendeu? É um risco danado, né? Fala sério, que perigo, hein? A Ceturb disse que um parafuso solto provocou o mau funcionamento da porta. O ônibus foi recolhido para reparo. Disse ainda que faz vistorias relâmpago nos terminais e trechos por onde as linhas passam. Ressalta que, em casos como o que mostramos, os usuários podem ligar para o Disque Ceturb 0800 039 1517. 0800 039 1517. Perigo danado. Tem que ter uma manutenção em todos esses ônibus, viu? Por favor, merecemos. Agora, a ousadia de um assaltante que escalou um prédio de 3 andares e invadiu um apartamento no centro de Vitória. A dona do imóvel dormia e não percebeu a presença do bandido, que roubou um celular e um notebook. Quem mora ou trabalha na região reclama da insegurança de dia e principalmente à noite. O suspeito caminha pelo centro de Vitória e chega à escadaria São Diogo, que fica em frente à Praça Costa Pereira. Ele parece estar procurando alguma coisa, né? E na verdade está sim, um apartamento para invadir. A gente nota que ele fica olhando para cima durante um tempão. Já passa de 1h15 da madrugada desta segunda-feira, quando o criminoso encontra uma janela aberta no 3º andar de um edifício. E o que ele faz? Escala a parede, se apoia em portões e grades até chegar no apartamento. Ele entra na residência, fica cerca de 18 minutos, depois desce e foge. Quem mora no apartamento é Dona Vera, que estava dormindo na ocasião e nem percebeu que um bandido invadiu o quarto dela. Entrou pela janela do meu quarto, porque eu deixo uma gretinha da janela para refrescar o quarto. Subiu em cima da minha cama e passou por mim. A gente toma muito susto na hora que ele levanta, o coração acelera, que você chega nem a acreditar no que está acontecendo, né? Subir 3 andares, foi um Homem-Aranha, né? Coisa que não é comum aqui no centro. Dona Vera não escutou absolutamente nada, só percebeu que alguém havia invadido a casa dela quando acordou na manhã de hoje e deu falta do celular e do notebook. Estava muito cansada porque eu digitei praticamente a tarde inteira. Então eu apaguei, eu dormi pesado. Eu fui procurar meu celular para ver as horas e quando eu procurei ele não estava. Eu achei que tinha caído no chão. Fui procurar e vi que estava tudo aberto, o banheiro aberto, o quarto, o escritório estava aberto e eu deixo tudo fechado por causa do gato, né? E aí eu comecei a desconfiar. Pegou meu celular que estava do meu lado e olhou a casa e foi lá no outro quarto e pegou o notebook. Na semana passada, véspera do feriado, um homem foi flagrado por volta das 4 da manhã zanzando pelo centro. A imagem mostra ele arrombando uma lanchonete. Momentos depois, ele foge levando caixas registradoras, que mais tarde foram encontradas completamente vazias.
Esse outro vídeo flagra um bandido roubando um aparelho celular das mãos de uma mulher. A vítima estava caminhando nas ruas do centro, falando ao celular, quando o criminoso pega o aparelho e sai correndo. Uma onda de violência que está deixando os moradores apavorados. Afirmo que tem piorado sistematicamente nos últimos anos, né? Eu moro aqui no centro há 30 anos e nos últimos 5 anos a situação piorou muito. Você vê esse cidadão que ele vem cauteloso, olhando para um lado, olhando para o outro, com toda cautela, com toda observação. Eu queria que o policial fosse um observador também, né? De madrugada, na madrugada, observasse quem anda na rua. O cara, se ele está com uma mochila, com um pé de cabra, uma chave micha e uma faca, pelo amor de Deus, capitão, esse cara vai assaltar alguém, né? Vai deixar acontecer? Coronel, capitão, secretário de segurança, vamos repensar essas atitudes, não vamos ter medo, vamos enfrentar, não é mesmo? É mesmo, Martini. Olha, os suspeitos ficam por ali esperando o momento exato para agir. Bom, a PM e a Secretaria de Segurança de Vitória disseram que fazem o patrulhamento na região. Qualquer pessoa que flagrar algum delito ou pessoas em atitudes suspeitas deve fazer denúncias ao CIODES pelo 190. Um protesto terminou em acidente hoje cedo em Cariacica. O motorista de um carro ficou irritado e atropelou 2 manifestantes. Foi na rodovia José Sete, no bairro Tabajara. O protesto foi organizado por moradores do bairro Vila Prudêncio. A comunidade cobra que a linha de ônibus volte a circular dentro do bairro. Os coletivos deixaram de passar pelo local por causa das condições da rua. Olha aí o protesto. O protesto começou no início da manhã. Moradores de Vila Prudêncio fecharam os 2 lados da Avenida José Sete, em Cariacica. Com cartazes nas mãos, exigiam a circulação de um ônibus no bairro. Nós só temos um ônibus de 1 em 1 hora e agora nós não estamos tendo mais. Nós temos cadeirante, pessoas com vários tipos de problemas, cego, que tem que descer aproximadamente de 400 a 500 metros a pé para pegar o outro ônibus, e nós estamos preocupados também de perder a nossa linha de ônibus, que se não continuar passando, é previsto nós chegar até perder a nossa linha. A rua é a Aildon Daniel Muqui, a principal do bairro e onde os ônibus não passam. As manilhas foram usadas para sinalizar o local que está desabando. Não tem como o ônibus subir, o pessoal da Satélite foi lá, viu a dificuldade que não tinha para subir, que o ônibus estava circulando, quase batendo em outro carro, levamos o assunto à prefeitura e ninguém deu atenção até hoje. A polícia militar foi acionada para negociar com os manifestantes. Depois de 3 horas, o protesto foi encerrado. O protesto só acabou depois que um carro invadiu a barricada aqui e atropelou vários moradores. Uma mulher ficou gravemente ferida e foi socorrida pelo SAMU. Estava tudo indo muito tranquilo, até quando a reportagem chegou, nós começamos a entrevista, a nossa colega que estava também foi atropelada, ela ficou caída no chão um bom tempo, até a ambulância chegar. Do outro lado da pista, na BR-101, um outro grupo de moradores protestava pelo mesmo motivo. Esse vídeo mostra os carros praticamente parados. Rapaz, já tem 1 hora já que a gente está tentando chegar lá na serra, já e tá difícil, hein? Cortamos o caminho para lá, para cá, mas está tudo fechado. Rapaz, sai de casa às 6h30, tá tenso. Dá 9 horas já? Tá osso, fazer o quê, né? Tem jeito? Eu concordo, né? Desde que não atrapalhe o direito de ir e vir todo cidadão, né? A gente tem os compromissos da gente, a gente trabalha independe, né? E quem depende do coletivo para trabalhar também ficou prejudicado. Janaína foi cedo para o ponto de ônibus e precisou esperar. A população acaba sofrendo de alguma forma, né? Uma situação muito humilhante para um cidadão brasileiro que paga os impostos, que pagamos impostos absurdos e nós não temos condições nem de ir nem de voltar, porque nós não temos o ônibus. Bom, pessoal, a CETURB confirmou que a linha 750 está impossibilitada de passar no bairro por causa das condições das ruas. Disse que ela só volta ao normal quando os reparos forem feitos. A Prefeitura de Cariacica disse que uma equipe foi ao bairro e o serviço de tapa-buracos começa amanhã. Vai aplicar Revisol, tá? O Pan-Americano de Parapente, que acontece em Baixo Guandu, norte do estado, foi suspenso depois da morte de um piloto ontem à tarde. Alessandro Eringer, de 40 anos, morreu depois de saltar da rampa do Majolo. Ele perdeu a altitude, bateu numa pedra e caiu numa área de difícil acesso.
O corpo foi resgatado 3 horas depois. Alessandro era considerado um piloto experiente, policial civil, morava no Rio de Janeiro e deixa mulher e 3 filhos. A organização do campeonato lamentou a morte e suspendeu o evento por hoje. A competição, que reúne 150 pilotos de 22 países, será retomada amanhã. Emprego, que chega com vagas para analista de RH, encarregado de departamento pessoal, auxiliar administrativo, analista financeiro, vendedor, gerente, aplicador de laser e assistente de projetos. Uau! Cadastro no site, anotem aí, psicostore.com.br. Tá aqui, ó. Um vigilante foi preso acusado de abusar da enteada de apenas 13 anos. Ele aproveitava o momento de folga para cometer o crime. A mãe da garota chegou a dizer que a culpa era da menina. A vítima foi proibida de denunciar o padrasto, mas ela fugiu de casa e procurou a polícia. Os abusos teriam acontecido durante as folgas do padrasto de 44 anos. Ele trabalhava como vigilante patrimonial. Segundo o delegado, a menina teria sido abusada durante 3 anos. O padrasto era um vigilante que trabalhava por escala, de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, com uma folga de 24 horas. E nesse momento de folga, então, ele aproveitava essa hora vaga e, infelizmente, praticava esses abusos sexuais contra essa criança de 13 anos de idade. De acordo com o delegado, assim que a mãe descobriu sobre os abusos, disse que a culpa era da adolescente e que ela não poderia contar para a polícia, já que o padrasto era quem sustentava a casa. A mãe era contra que a filha denunciasse o fato, ela alegava que o companheiro sustentava a casa e mantinha toda a casa. Além disso, havia uma dependência aí, amorosa da mãe em relação ao parceiro, e isso impedia a filha de procurar a polícia e buscar efetivamente a solução do caso. Em depoimento, a menina contou que durante as relações, o homem ameaçava matar a vítima e a mãe dela. Cansada dos abusos, ela se mudou e procurou a polícia. Mesmo sendo constantemente ameaçada, inclusive em um dos episódios, o autor foi na porta da escola ameaçá-la. Ela resolveu procurar a polícia, trouxe o caso ao nosso conhecimento, recebeu o apoio da avó e a partir daí então nós podemos iniciar a investigação e chegar até a prisão da acusada. Bom, o vigilante foi autuado por estupro de vulnerável e já está no presídio. Uma história triste que se repete. A superlotação no Hospital Infantil de Vitória. Veja as imagens. O registro foi feito por mães que aguardavam atendimento para os filhos nesta segunda-feira. Nas cenas, crianças esperam pela vaga de internação no corredor da unidade. Como não há leitos para todo mundo, algumas crianças ficam no colo ou em cadeiras. Algumas tomam soro de forma improvisada. Lembrando que o novo infantil foi inaugurado há 6 meses. A expectativa era de melhorar o atendimento. Infelizmente, não foi o que se viu ontem. A direção do hospital disse que neste feriado, devido ao não funcionamento de todos os serviços municipais, houve uma sobrecarga. Todas as crianças estão sendo atendidas e medicadas. Agora a parte boa da saúde. Ela tinha quase 90 quilos e resolveu mudar. Rose passou a se dedicar a atividades físicas e alimentação saudável. Aí, Ingrid e telespectadores, o que ela tanto queria aconteceu. O corpo mudou. Um especialista faz um alerta sobre a obesidade e dá dicas de como dar os primeiros passos para se ver longe dessa doença. Veja aqui. Vai, Rose. A atividade física faz parte da rotina da Rose, como ir ao trabalho, se alimentar ou se vestir. Deixou de ser opção. E encarando o treino como uma obrigação do dia, aos poucos ela tem sentido que este é o único caminho para uma vida mais saudável e, como consequência, encontrado prazer em fazer atividade física. Virou rotina na minha vida, assim, eu tive que realmente pegar pesado comigo mesmo, entendeu? Correr atrás. Foi sofrido, tá? Muito sofrido. A primeira semana eu pensei em desistir, porque eu achei que não ia
suportar. Eu não sentia meu corpo, mas tô aqui, graças a Deus. A Rose tem 44 anos, estava pesando 87 quilos, chegou à obesidade e se viu diante das consequências de estar acima do peso. Primeira coisa é você se olhar no espelho e não se ver bem. Taxas elevadas, colesterol alto, dores nas costas, dores nos joelhos, esse tipo de coisa assim, cansaço. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2025, mais de 2 bilhões de adultos estarão com sobrepeso. 700 milhões serão obesos. Então, como evitar ser parte desta estatística? O personal Marcelo Santana explica que o primeiro passo é simplesmente iniciar uma atividade física. Não se prenda à frequência ou a horas de treino. O ponto X no começo é realmente você criar o hábito e mudar os seus hábitos diários, né? Você incluir a atividade física, incluir a sua alimentação, entender que esses fatores são muito importantes, que eles precisam estar correlacionados um com o outro, que num conjunto, num montante, é que vai te proporcionar uma melhora. A alimentação tem que estar associada ao treino. A Rose, por exemplo, mudou completamente o cardápio. Não estou passando fome, me alimento de 3 em 3 horas, mas assim com comida saudável. E o mais simples, buscar descansar o corpo. O descanso é um aliado dos bons resultados. O que os estudos revelam é que a gente deve descansar no mínimo 8 horas por noite. Independente se você vai dormir 10 horas da noite, ou 11 horas da noite, ou 9 horas, não importa, mas que você tenha um descanso aproximadamente de 8 horas noturnas. Longe do grupo da obesidade, a Rose ainda quer eliminar mais alguns quilos e se mostra determinada em nunca mais voltar para o manequim 46. Eu jamais imaginei chegar no peso que eu estou hoje novamente. Entendeu? Já tô assim bem feliz, mas eu ainda assim tenho uns quilinhos extras ainda para perder. Tipo assim, eu tô com 67 quilos agora, eu queria mais ou menos chegar nos 63, por aí, entendeu? Assim, é um peso bom para minha altura, que vai me deixar mais feliz. É isso aí, mas já está arrasando. Com foco e determinação a gente consegue tudo, né? Parabéns pelo seu esforço, viu, Rose? Atenção, hoje tem alerta de vendaval, raios e chuva forte para 49 cidades do estado. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O tempo muda por causa da chegada de uma frente fria. O fenômeno deve ficar praticamente parado no litoral capixaba, aumentando a nebulosidade em grande parte do estado. Na Grande Vitória, leis de incentivo aos autistas, ou melhor, aos artistas, ajudam a promover a arte e a cultura. Em Cariacica, o colorido de um grafiteiro, aos poucos, se espalha pelas ruas da cidade. Desenhos que enchem de vida o que antes nem era percebido. Os cenários gigantes estão pintados em paredes, muros e terminais. Muito legal. O segredo está nos detalhes, nas cores, em cada traço desenhado na parede. É uma arte que veio da cultura hip hop, um dos 4 elementos, né, do hip hop é o grafite. Eu já trabalho com isso há 25 anos e aqui esse trabalho específico foi a gente fez uma pesquisa sobre a cultura indiana, né, e também está respaldando a afrodescendência, né. E aqui a gente usou diversas cores, fizemos uma mandala, fizemos uma bailarina com turbante, né, uma referência à mulher negra. E isso veio para abranger, para valorizar a cultura e a arte dentro de Cariacica. As obras de Marcelo estão nos muros e até nos terminais de ônibus, em qualquer espaço em que ele possa expressar suas ideias. Podem ser personagens que estão nos livros de história, como Martin Luther King ou Nelson Mandela, ou então que fazem o humor nas telas de TV até hoje, como Chaves, por exemplo. O que ele pensa vira desenho. Eu já tenho mais de 10 obras espalhadas dentro dos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana. E aqui dentro de Campo Grande eu tenho na base de umas 6 a 8 obras. Essa é a última agora, apoiado pela Lei João Bananeira. E graças a Deus estamos aí desenvolvendo a arte e a cultura. O Marcelo trabalha nesse tipo de arte há 25 anos e ele tem muita coisa espalhada pela Grande Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica também. E o detalhe é que só aqui em Cariacica ele tem mais de 10 desenhos divulgados pela cidade.
E esse último painel aí é o maior que ele fez até hoje. Tem 12 metros de altura por 9 de largura. Uma obra-prima incentivada pela Lei João Bananeira. A Lei João Bananeira é uma lei municipal de incentivo à cultura. Nós temos basicamente nove áreas, né, que são colocadas para apreciação dos artistas, desde música e passa por tudo quanto é, né, teatro e capoeira e por aí vai, né? Em 2017, 30 projetos foram contemplados pela lei. As inscrições nesse ano vão até a próxima sexta-feira. Na medida que você for contemplado, você já recebe diretamente do Tesouro Municipal o recurso. Então, assim, isso é um avanço fantástico. Aí isso enriquece a cidade, traz desenvolvimento, traz cultura, né? E isso valoriza a nossa cidade e eu fico muito grato por isso tudo. Olha, reforçando, tá? Inscrições da Lei João Bananeira até a próxima sexta-feira. Detalhes no site cariacica.s.gov.br. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 3 de abril. Carros com 3 pessoas liberados na faixa para ônibus. Aqui na foto principal, o universitário que atirou no meio da rua alega insanidade. Multinacionais do petróleo vão investir e criar 6 mil vagas no estado. Antigo colégio americano invadido por sem-teto. Governo anuncia reajuste de 5% para 90 mil servidores e bônus para professores. E ainda manchete no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, Bruno e Marrone em show inédito na Serra. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E casais procuram bênção por união longa e feliz. Crianças e adolescentes que alimentam o sonho de vencer. Superar as dificuldades da vida, os obstáculos do dia a dia e servir de exemplo para amigos e vizinhos. Apostaram as expectativas no esporte. Sabe onde eles moram? Eles moram em Porto de Santana, Cariacica. E conseguiram uma vaga para participar de uma competição no Rio de Janeiro. Mas, para realizar esse sonho, o grupo precisa de ajuda financeira. Vê se você pode. Assiste aí, ó. O judô como instrumento de transformação social. Aqui, nesta academia, treinam cerca de 65 alunos, todos jovens moradores do bairro Porto de Santana, em Cariacica. Em abril, 17 deles tentarão competir no Campeonato Brasileiro Regional, que será realizado no Rio de Janeiro. Um sonho possível, mas também distante, se não houver patrocínio. Nosso objetivo é o quê? Tirar as crianças da rua, trazer para o lado do esporte. Infelizmente, a demanda, né, do esporte, né, requer muito recursos, né, de custos de viagem, né, de hospedagem. Então, a gente precisa muito da ajuda do empresário, estar aqui adotando um atleta, ajudando no que for possível, para a gente tentar manter esse sonho das crianças aí vivo, né? Khadija tem apenas 14 anos e é uma das competidoras que tem se dedicado bastante para chegar ao campeonato pronta para superar os próprios limites. Eu acordo, vou para a escola, aí eu chego, almoço e venho treinar. Aí depois eu volto para casa, é o tempo de eu tomar banho e voltar de novo. É meio cansativo, mas a gente vai seguindo em frente. Já o Yuri, de 16 anos, sonha em chegar cada vez mais longe e já fala até em se tornar um atleta olímpico. O sonho daqui de todo mundo aqui é entrar numa seleção brasileira. Ano passado não pude, ano retrasado eu até tentei fazer, mas só que não bati o peso. E esse ano eu vou em busca de novo de entrar para a seleção do Sub-18. Aqui, se derrubar, a vitória é certa. Mas para chegar no Rio de Janeiro, essa é a única coisa que não pode acontecer. Essa galera já manda bem no tatame, mas precisa de apoio financeiro para mandar bem também em outros territórios. Já deu para ver que disciplina é um dos pontos fortes dessa garotada. Porém, neste momento, bem além disso, eles estão fazendo as contas de cada alimento, transporte e hospedagem que estão precisando para ganharem o mundo. As dificuldades são muitas, mas são os mesmos sonhos que os movem, que podem nos fazer acreditar num futuro melhor. Nós estamos tirando essas crianças da rua,
né? E a gente quer mantê-las dentro do esporte e junto vinculado com a escola. Mas a gente precisa muito de ajuda, muito mesmo. Então eu venho aqui fazer um apelo até para os empresários que puderem nos ajudar a adotar um atleta. Vem aqui conhecer o nosso trabalho, que a gente vai mostrar, é um trabalho sério, é um trabalho que está dando resultado, né? Nós somos uma entidade oficial, totalmente registrada, totalmente legalizada, né? Vinculada à Federação Espírito Santense de Judô e à Confederação Brasileira de Judô também. Esses aqui hoje são os nossos futuros, é o nosso futuro. Parabéns ao Derek pela iniciativa. E, por favor, quem quiser ajudar e puder, deve ligar para ele, 99299-0969, 99299-0969. Vamos para o intervalo e no retorno do TN tem novas e boas vagas de emprego. Olha, não saiam daí. Se você sair, volte rapidinho, porque vamos estar aqui, tá? Na frente da TV esperando por você. Atrás, né? Agora 12h35. Até já, queridos amigos. Contratação imediata. São vagas numa empresa de grande porte para acabador de granito e operador de máquinas. Não perca tempo. Mande o currículo para rh@brasigran.com.br. Brasigran pega o cara, não pega? Agora, muito obrigado pela sua audiência. Vem aí Débora Moraes com o desdobramento desse problema que teve em Cariacica, dessa uma noite de terror, né, na verdade. Poder paralelo, entrevistando o Coronel Gomes, né? Gomes, né? É o comandante do batalhão de Cariacica. Isso aí. E é isso aí. A gente terminou, inclusive, a nossa parada ao vivo, né? Nossa entrevista ao vivo hoje, que a Tainá esteve lá. Um morador parou a Tainá, não é? E fez a pergunta que a gente aproveita e passa para a Débora. Eu já comentei com ela. Por que a polícia só aparece naquele momento do conflito? Exatamente. E não fica ali 24 horas? Que é isso que está precisando para os moradores retomarem a rotina e viverem mais tranquilos, porque está complicado. Não merecemos isso. Vocês também não merecem, tá bom? Fiquem em paz. Débora, bom trabalho. Boa entrevista. Obrigada.